E hoje nós estamos recebendo aqui no programa Voz do Litoral a doutora Kellen Oliveira, ela é psicóloga educacional e clínica, para a gente conversar um pouquinho especificamente também sobre as crianças. Primeiramente, antes da primeira pergunta, bom dia, doutora. Bom dia, Tony. Prazer estar aqui hoje contigo. Prazer é todo nosso. Já vou fazer logo a primeira pergunta Aham. para a senhora. O que é a primeira infância? Então, esse é um assunto assim bem bacana de estar sendo conversado, né, estar sendo exposto, porque a primeira infância, ela ocorre desde a gestação da mulher lá, né, do período gestacional, até mais ou menos os 6 anos de idade. Então, é um período assim, onde é super importante para a criança, para o desenvolvimento dela, seja o desenvolvimento físico, o desenvolvimento motor, seja as questões do cognitivo, que é o raciocínio, a memória, a inteligência, do cérebro mesmo ali, onde ocorre o amadurecimento desse cérebro, e seja as questões comportamentais, né? Então, é um momento, assim, fundamental para as novas etapas que virão na vida de qualquer pessoa. Exatamente. Acho que aí, em que momento começa a formação do caráter do ser humano? É justamente na primeira infância. Então, nessa primeira infância, a criança é uma esponjinha. Ela absorve tudo que está ao redor dela, porque ela não tem seus conceitos formados ainda, né? Então, ela é, assim, realmente absorve. Então, tudo que é ensinado, ela vê como correto. Nas outras fases, que depois ela vai percebendo o que é certo, o que não é. Mas, se for ensinado algo errado nessa primeira infância, de primeiro momento, ela vai ver aquilo como correto. E muitas vezes vai repetir isso ao decorrer da vida como sendo algo correto para ela interiormente, né? Exato. Por isso que existe talvez aquele ditado que a gente é produto do meio em que vivemos. Talvez já começa lá Exato. no ambiente familiar isso, né? Exato. No ambiente familiar, desde ali de quando a criança realmente é um bebê ainda, e hoje até mesmo quando a criança é bebê já começa a ter esse envolvimento, né, com outras pessoas, seja família, seja vizinhos, seja amigos que vêm fazer uma visita ou que a criança se relaciona. Hoje em dia, cada vez mais também as crianças estão indo mais cedo para a creche, para a escolinha mesmo, né? Então, todos esses estímulos contribuem assim, de forma bem importante nessa formação da personalidade dela, nessa primeira infância, onde ela realmente está absorvendo tudo que está ao redor. Exatamente. Já que você citou da creche, qual é o principal papel da creche nesse momento? Acho que também é o primeiro momento de convivência social mesmo do ser humano, né? Exato. É nesse momento que a criança também passa a interagir com outras da mesma idade que ela, né? Então, isso que é o bacana ali, ela acaba tendo experiências com crianças junto, ela aprende a lidar com situações e formas diferentes, que o ambiente de casa, geralmente, é a família ali, adultos, com ela. Então, o comportamento de adultos é bem diferente do que o comportamento dela ter que aprender a lidar com outras pessoas ali, né, com a mesma idade dela. Nesse período, ela é estimulada de várias formas. Então, a creche estimula tanto a creche como depois a educação infantil, né, que a criança acaba sendo ali matriculada. E tanto uma quanto a outra tem um papel fundamental, porque elas vão estar estimulando essa questão da coordenação, essa questão das habilidades da criança, do raciocínio, da memória, da atenção. Então, quanto antes a criança passa a ser estimulada, antes o cérebro dela passa a desenvolver as habilidades neuronais e mais habilidades ela acaba tendo até, e mais facilidade ela acaba tendo para o seu futuro, principalmente quando inicia lá a fase da educação formal, que é a partir do primeiro ano. Então, uma criança que está na escolinha desde de seu 1, 2, 3 anos de idade, quando ela chega no primeiro ano, o cérebro dela está mais preparado. Tanto o cérebro como as questões também comportamentais, né? Porque Psicológicas e comportamentais nessa fase, né, doutora? Exato, porque daí ela aprendeu a lidar com essas situações. Não é a primeira vez que ela vai estar lidando com estar afastado dos pais, interagir com outras crianças, lidar às vezes com uma frustração de querer um brinquedo e outra criança quer o Exato. outro. A questão da própria rotina, né? A escola ensina, agora é horário do lanche, agora é horário da atividade, agora é horário do parque. Então, tudo isso a criança acaba aprendendo, né? A desenvolver essas habilidades e que favorece muito lá no futuro dela. Eu acho que um outro grande problema é a dificuldade de muitos pais lidar com o não, de falar não para a Aham. criança, porque a gente ao longo da vida vai receber muitos nãos pela frente.
E aí eu acho que a formação nesse período, né, da formação da criança, da primeira infância mesmo, que já tem a questão lá do caráter, ou seja, quando ela recebeu o primeiro não na vida dela, depois que ela já estiver numa adolescência, já quase adulta, já vai começar a ter problemas. Sim, a criança necessita, às vezes, dessa palavra não, ou necessita, assim, saber que nem sempre as coisas irão ao encontro do desejo dela, né? Então, às vezes, ela vai ter alguns desejos e aquele desejo não será possível naquele momento, ou talvez não seja possível em nenhum outro momento. Então, é importante ela perceber que muitos desses desejos, algumas vezes, não serão correspondidos. E aprender até mesmo lidar com essa frustração em relação à vida, né? Até porque a gente tem situações que não somos correspondidos, mas nós traçamos outros objetivos, outras situações que podem vir a ser correspondidas no futuro. Então, esse não é importante nesse sentido, para ela realmente ter essa consciência que ela não vai ser correspondida na sua totalidade dos desejos. Alguns serão e outros não serão, e ela terá que aprender a lidar com isso. Então, caso ela não aprenda, daí a criança acaba ficando depois lá, ou até mesmo na infância, agressiva, a questão da falta de limite, porque daí tudo quer da sua forma, do seu jeito. Então, acabam aparecendo ali questões comportamentais que ficam um pouco fora do controle do cotidiano. E muitas vezes, daí acaba até necessitando de algumas intervenções extra até familiares, né? Algumas intervenções, inclusive profissionais, em alguns casos. E aí entra, em que momento os pais podem interferir na questão vocacional da criança ou do próprio adolescente, mas normalmente já na criança, e acho que existem umas outras questões aí também. Se o pai torce para um determinado time, já começa a forçar a criança, já dá a camisa daquele time, quer dizer, começa a formar a cabeça da pessoa do jeito dele, né? Eu não sei se é correto, doutora, a questão vocacional. Que tipo de curso a criança vai fazer, ou o adolescente, ou em que ponto entra o teste vocacional? O teste vocacional, daí ocorre lá na fase de adolescência. Né? Nessa primeira infância, não fica muito claro assim qual é a vocação que a criança vai ter para o seu futuro. Mas é lógico que isso que você levantou acaba influenciando, porque a família, a sociedade, as pessoas em volta acabam ensinando muita coisa para aquela criança e ela desenvolve certas habilidades e a personalidade dela também vai estar se formando ali nessa primeira infância, nessa fase da vida. Então, tudo isso contribui, inclusive, lá no futuro dela, né, como ela vai ser, qual a vocação que ela terá para qual profissão exercer. Então, mas isso a gente não consegue identificar, né, a vocação ali nessa primeira infância já, porque é um dos processos pelos quais a criança precisa passar, a pessoa precisa passar para lá na vida da adolescência, né, quando tiver lá seus 16, 17 anos, que é a fase de estar prestando vestibular, já está com a personalidade mais formada, daí sim, com a personalidade mais formada, daí é realizado um teste de orientação vocacional ou profissional para direcionar quais as habilidades e qual a área que aquela pessoa terá mais sucesso por ser vocacionada para aquilo. Exato. E como a senhora citou lá no começo da entrevista, a criança é uma esponjinha. E o que me preocupa muitas vezes, doutora, é ver o pai, a mãe, mandar a criança buscar bebida alcoólica no barzinho, no mercado. Embora é proibido vender, mas a gente está no Brasil e sabe que vende. O cigarro, na festinha, molhar a chupeta da criança com cerveja, vinho, outra coisa, pôr na boca para ver a criança fazer careta, ou até mesmo, né, dar a bebida para a criança. Isso aí, alguma coisa vai formando negativamente na cabeça desse ser humano. Porque desde aí dessa primeira infância, ou no período no qual ela ainda é criança, ela vai tendo envolvimento ali com aquele meio, né? Então, de certa forma, ela acaba sendo influenciada a ter aqueles hábitos, né? Seja a questão de colocar a chupeta com a bebida, a criança já vai gerando, né, uma tolerância maior ao álcool, digamos assim, porque ela acaba ingerindo esse álcool desde quando ela é uma criança de 1, 2, 3, 4, enfim, né? Desde cedo ali ela começa a ter esse hábito.
E nas questões de personalidade, psicologicamente também, porque ela vê aquilo como algo comum, então ela inicia muitas vezes precocemente essa fase da vida. Então algo que poderia ser vivenciado lá na fase adulta dela, né, quando tivesse no meio social ali, que às vezes vai tomar algum vinho, enfim, alguma bebida, daí ela já antecede isso. Então às vezes ela está lá na pré-adolescência ou até mesmo na infância, pré-adolescência a partir dos 12 ou um pouco antes disso, e como ela já experimentou na chupeta, às vezes tem alguma coisa na mesa, numa festa, ela vai lá e começa a tomar. Começa a se tornar natural. Exato, passa a ser natural e acaba antecipando fases que não deveriam ocorrer, né? Que tudo tem seu momento certo. Então, quando ela já tiver com a personalidade formada, quando ela já tiver seus conceitos, quando ela já tiver uma racionalidade melhor, daí sim, ela experimentar uma bebida ou alguma outra coisa seria uma outra fase. Ela já tem maturidade para isso, mas na infância ela não tem maturidade ainda para estar lidando com essas situações assim que a sociedade ou que a família, enfim, né, pessoas em volta acabam proporcionando a ela. Uma última orientação aqui, doutora, até com a questão sexual. Né? Porque nós tivemos aí a comissão da Assembleia Legislativa na cidade, fazendo um levantamento aqui, a própria polícia também. A senhora acredita que a vida sexual está começando realmente precocemente na vida das meninas? E a gente vê meninas, mães, né? Crianças que são mães de crianças. Qual é o problema nisso? Em que momento houve a falha? Eu acredito que sim, assim, a questão da precocidade, né? Não só em relação a essa questão sexual, né, da sexualidade da criança, mas como em outras várias áreas. Acho que hoje em dia tem muito estímulo de tudo. Então você, né, a família, seja até não só dessas famílias, mas como as outras também. Você liga a televisão, então tem o estímulo ali, Exato. a fala, você vê muita coisa que antes não era tão comum, assim, as coisas estão mais banalizadas hoje em dia em muitos meios, né? Essa questão da criança precocemente começar a ter uma vida sexual não é bacana, porque como a gente estava falando antes, da necessidade dela ter realmente a maturidade do emocional dela, da parte psicológica, até mesmo a parte do corpo, né? Acaba sendo um risco para ela, às vezes, engravidar, ter uma gestação precocemente, que hoje em dia, às vezes tem meninas com 11, 12 anos que já menstruam, então já podem ser mães, né? Porque já estão ovulando ali. Então, é realmente algo assim que o corpo ainda não está preparado, a mente não está preparada e acaba desencadeando outras situações futuras. Porque essa criança que teve uma outra criança, como que ela educará essa criança, se ela ainda é uma criança? E cometeu erros. Né? Exatamente. Daí acaba sendo uma continuidade assim, de situações assim, difíceis de serem lidadas, porque para você educar aquele filho sem estar com a tua educação formada é complicado, né? E mesmo que tenha, às vezes, ajuda das pessoas em volta, é diferente, porque como a gente falou, o exemplo é dado o tempo inteiro. Então, eu já dei esse exemplo da precocidade em relação a uma situação. Então, como que eu terei maturidade para estar educando o meu filho de uma forma que seja responsável? Tá certo. Doutora, muito obrigado. Foi uma contribuição importantíssima aqui, as suas orientações. Até uma próxima oportunidade. Com certeza, Tony. Eu queria aproveitar já a oportunidade que ontem foi o dia do psicólogo, né, para parabenizar todos os meus colegas da área e que a gente continue exercendo essa profissão, assim, que realmente, como a gente falou da questão da vocação, né? Todos os profissionais que são vocacionados, acho que exercem super bem o que fazem e que Deus continue nos dando saúde, né, a todos nós, e a questão dos psicólogos em especial, por ontem ter sido o dia, né, da nossa profissão, para que a gente continue exercendo a profissão de uma forma sadia, né, e que a gente consiga contribuir na vida de muitas pessoas, ainda assim, nessa carreira. Tá bom, querida. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Tá ótimo. Nós vamos para o intervalo comercial e já voltamos.